Oi, bom? Rafael aqui e hoje eu trago um assunto bem delicado que são entrevistas técnicas. Mas nesse vídeo, o meu intuito é te ajudar a se preparar e a se destacar perante os demais candidatos durante uma entrevista técnica. É um assunto delicado porque envolve muito controle mental. Às vezes a gente ouve um feedback durante uma sessão de entrevista e a gente traz como aquela verdade absoluta e a partir daquele momento a gente não vai conseguir passar em mais nenhum processo seletivo. Mas a verdade é que participar de entrevistas técnicas é uma skill que você tem que se desenvolver e agir estrategicamente. Então, você sabendo o que é esperado e o que fazer de antemão, já te adianta muito e muito para quando você entrar nessa entrevista, vai haver o nervosismo, é normal ficar nervoso, mas você vai, de qualquer forma, apesar de estar nervoso, conseguir performar ao longo dessa entrevista. E essas dicas que eu quero trazer para vocês é muito baseada no que eu faço no dia a dia, porque eu atuo como engenheiro de software sênior em uma startup dos Estados Unidos na área de RH. Então, uma das minhas principais atribuições é entrevistar candidatos e, além de entrevistar, treinar outros entrevistadores para que eles possam conduzir essas entrevistas sozinhos. Então, ao longo desse tempo, eu já vi diversos tipos de entrevistas, com diversos tipos de dinâmicas, candidatos que demandam diferentes tipos de skill do entrevistador, mas eu quero fazer um compilado do que eu julgo mais importante e do que eu julgo que são coisas que você pode ativamente trabalhar, se preparar antes de entrar num papo técnico, para que quando estiver lá, você só mostre e faça o showcase das suas skills. A primeira dica seria: aprofunde o seu conhecimento em conceitos técnicos. No dia a dia, é muito fácil a gente se acomodar com um framework ou com uma linguagem específica, seja no front, no back, no mobile, como data engineer, até como QA. É muito fácil a gente pegar um framework com React da vida, ou um Node.js, ou um Django, enfim, e a gente ficar totalmente apegado ao framework, como resolver os problemas com o framework, e não necessariamente aprofundar o nosso conhecimento para entender como as coisas funcionam por debaixo dos panos. E isso são pontos que facilmente serão mapeados durante uma entrevista técnica, porque com certeza o entrevistador vai te fazer uma pergunta que talvez você não vai conseguir trazer uma resposta com embasamento técnico suficiente. Então, a primeira dica é: dá um step back, pensa em tudo que você faz no dia a dia, tenta entender como as coisas funcionam, é ir lá na faculdade para quem fez e para quem não fez, estudar de qualquer forma, porque vai ser importante, entender como a internet funciona por debaixo dos panos, entender como que a comunicação cliente-servidor, entender como que um banco relacional funciona, quais são as estratégias de otimização que você pode aplicar numa query, por exemplo, como que você aplica estratégias de otimização em um servidor, se caso back-end, ou então uma aplicação client-facing, se você está mais na área do mobile ou do front-end. Também estratégias de como investigar problemas, ferramentas de monitoramento. Às vezes você usa tanta ferramenta de log, Datadog, observabilidade, Sentry, enfim, dezenas e dezenas de ferramentas que no dia a dia você usa, mas que se alguém te perguntar o que você faria para investigar ou quais estratégias você implementaria num projeto do zero, eu tenho certeza que vai vir aquele branco, porque isso não está claro na sua cabeça do porquê que você usa determinada ferramenta, do porquê você usa determinada arquitetura, porquê que você faz a gestão de fila em um processamento assíncrono da forma que é feita no projeto que você atua no dia a dia. Então é isso, aprofundar conhecimento, porque com certeza, se você não for perguntado especificamente sobre esses conceitos, construir as respostas baseadas nesse entendimento vai trazer uma percepção muito melhor por parte de quem está te avaliando. A segunda dica seria agregar o máximo de exemplos possíveis enquanto você está construindo uma resposta. Na primeira dica, a gente aprofundou o nosso conhecimento. Agora, a gente quer trazer
uma autoridade para a nossa resposta. A gente quer trazer com fatos, coisas que aconteceram no passado, informações chaves para responder uma pergunta. Se alguém te perguntar ao longo de uma entrevista técnica, como que você investiga um bug? É falar todo o passo a passo. Eu baixo a branch no meu local, tento reproduzir o erro através de debug, faço o profiling do usuário, entendo qual browser ele está usando, qual dispositivo ele está usando, uso a ferramenta X, Y, Z, a ferramenta X faz isso, a Y aquilo. Quando eu faço um match de dados, pego um pouquinho de informação daqui, um pouquinho de informação dali, e combino as duas, eu consigo chegar no resultado Y. Então, é realmente embasar totalmente a sua resposta em vivências do passado. E aí, é legal falar, não inventa essas vivências. Se você não tem um exemplo para trazer, está tudo bem. Responde baseado no seu conhecimento técnico. Mas tentar inventar vai com certeza dificultar as coisas e acabar te jogando num caminho onde o entrevistador vai te fazer uma follow-up question, uma pergunta subsequente, e você não necessariamente vai conseguir trazer a réplica ou a tréplica sobre aquela pergunta. Então, não invente. Seja fiel ao que você viveu no passado, que com certeza vai ser muito valioso ao longo das suas sessões de entrevistas técnicas. A terceira dica é: não assuma nada, pergunte. E aí a gente tem duas vertentes desse tópico que eu quero abordar. A primeira é: você recebeu uma pergunta, você recebeu uma proposição de problema. Antes de você começar a compartilhar aquele plano super elaborado, conectando diversos serviços, aquela arquitetura super robusta, ou aquele plano super completo de como investigar um problema, ou aquela forma super massa de como otimizar a performance do aplicativo, para um pouco, assimila a pergunta e devolva a pergunta com outra pergunta antes de começar a responder, para você confirmar que você está indo no caminho certo. A pior coisa que tem enquanto entrevistador é você perguntar uma coisa para o candidato começa a falar, o candidato começa a desviar do caminho, ir para uma coisa totalmente aleatória, e aí você, quanto entrevistador, precisa interromper aquela pessoa, talvez aquilo gere um desconforto, uma pessoa que já estava nervosa, que foi interrompida, talvez fique até mais nervosa ainda. Então, pensando no bem fluir da sua entrevista como candidato, é legal você fazer essa confirmação, esse double checking de que você entendeu tudo da forma correta e que você vai dar uma resposta completa, porém direta ao ponto, sucinta, sem devaneios, ou se houver devaneios, porque é muito fácil a gente começar a falar e não parar, que haja o mínimo possível. E se for algo confortável para você fazer, isso demanda muito de skill de comunicação, vá fazendo checkpoints ao longo da resposta para entender se o entrevistador quer que você se aprofunde mais em algum tópico ou não. E lógico, faça esse tipo de pergunta para algo que você domine, porque se o entrevistador decide que sim, eu quero aprofundar nesse assunto, você tem que saber a resposta. O segundo tópico sobre não assuma nada, pergunte, é sobre o que você está habilitado a fazer ao longo de uma entrevista. Se você está literalmente em uma entrevista técnica, onde é simplesmente um bate-papo entre entrevistador e candidato, não pesquise nada no Google, a menos que você receba uma autorização expressa de que você pode fazer isso. Não utilize um agente de AI ao longo de uma entrevista, a menos que o entrevistador deixe você utilizar. E aí é muito legal você perguntar se você pode utilizar. Principalmente num bate-papo, é natural que esse bate-papo ocorra ambas as pessoas com a câmera aberta. Eu, sinceramente, consideraria uma red flag se eu entro numa entrevista e o entrevistado não está com a câmera aberta. Então, mesmo que seja um papo virtual, é legal aquele contato olho no olho. E principalmente se o candidato usa óculos,
é muito fácil notar um reflexo rolando na tela, e esse reflexo pode até não ser uma pesquisa numa ferramenta de busca ou num LLM da vida, pode ser só simplesmente você tirando notas ao longo da entrevista para você revisitar algum conceito depois daquela sessão, mas avise que você está tirando notas, porque isso pode ser mal interpretado ou interpretado erroneamente ao longo do papo e pode até influenciar no resultado da sua entrevista. E aí, isso também se aplica caso você esteja passando por um live coding ou, né, um pair coding ali. Não quero aprofundar tanto nesse assunto, nesse vídeo, mas também não sai pesquisando coisas ou gerando código em AI sem fazer um alinhamento prévio, porque se você for pego ou se o entrevistador assumir que você está fazendo isso sem antes ter alinhado, sem antes ter pedido permissão ou sem antes ter recebido essa permissão espontaneamente, você pode simplesmente jogar o seu processo por água abaixo. A quarta dica é: saiba dizer não sei. Essa é uma dica muito importante porque demonstra muita maturidade do candidato em saber até onde o conhecimento daquela pessoa vai e tentar responder algo que você não sabe. Se você tem uma mínima noção, você quer arriscar, começa a responder, pergunte para o entrevistado: é isso mesmo? E aí você, baseado no feedback que você receba, seja ele verbal ou não, você decide se você continua aprofundando na sua resposta. Mas se você não sabe nada sobre o assunto que você foi perguntado, não tenta responder, porque é muito fácil fazer perguntas sequenciais e desmentir suas respostas, ou se não desmentir, incentivar com que você fale mais e mais abobrinha ao longo da entrevista. E se isso acontece em uma, duas, três perguntas repetidas vezes, dificilmente você vai prosseguir no processo seletivo. Então, saber dizer não sei ou vou revisitar esse conceito depois, eu não tenho certeza, eu não me lembro, é um sinal extremamente de maturidade, extremamente valioso e que você deve utilizar ao longo de entrevistas. A quinta e última dica é: faça entrevistas testes, ou em inglês, mock interviews. Treinar entrevistas é muito valioso, porque, como eu disse lá no início do vídeo, ser entrevistado é uma skill, saber, né, construir respostas que façam sentido, que expõem todo o conhecimento que você tem sobre o assunto. Isso vem com treino. Assim como é treino escrever bem, assim como é treino codificar bem, assim como a repetição torna a gente desenvolvedores melhores, a repetição em entrevistas técnicas é fundamental para a gente masterizar essa skill e atingir, conseguir performances cada vez melhores ao longo do tempo. E passar por diversos processos também seria uma opção. Você pode simplesmente sair aplicando para diversas vagas e tudo mais, mas normalmente esses processos têm mais de uma etapa e a entrevista técnica raramente vai ser a primeira etapa. Normalmente você vai ter que conversar com alguém da RH, vai fazer né, um fit cultural, talvez tenha um teste técnico para você fazer em casa, e aí sim ter a entrevista técnica. Então, é muito moroso ter que passar por esse processo. E hoje, com o AI, você pode simplesmente abrir o ChatGPT no modo de voz e falar: eu quero treinar para uma entrevista de engenheiro de software, a empresa é tal e eu quero focar essa sessão nos seguintes conceitos. Você lista tudo que você julga que é seu ponto fraco e que você quer trabalhar. Você faz essa sessão, essa mock interview com o ChatGPT e no final pede para ele gerar um report detalhado do que você precisa revisitar, do que você precisa pesquisar mais a fundo. Pode pedir até para ele gerar exemplos de código sobre aquele assunto que você não domina 100% e aí trazer isso para o seu contexto de linguagem de programação preferido, de framework preferido, talvez até facilite nesse entendimento de conceitos. Então, é isso. Faça entrevistas testes e quanto mais rodagem você tiver, melhor sua performance vai ser naturalmente nas próximas sessões.
Se você gostou do conteúdo, considere assistir esse vídeo aqui, que está linkado em um dos dois lados. Nele eu trago algumas estratégias que eu utilizei ao longo da minha carreira para ajudar a me destacar e crescer mais aceleradamente. Espero que você goste. Até a próxima.